Durante meses, ela andou invisível pelos corredores. Ninguém notava, ninguém ouvia. Afinal, o que a filha da faxineira poderia saber sobre engenharia? Mas tudo mudou no dia em que o motor mais caro da empresa falhou diante de todos. E bastou uma única frase dela para virar tudo de cabeça para baixo. Sabrina respirava fundo antes de empurrar a pesada porta metálica do laboratório de engenharia da Howard Motors, uma gigante do setor automotivo americano. Tinha apenas 18 anos e, mesmo com a mochila surrada e o uniforme ainda meio folgado, já carregava um peso que os outros estagiários ali jamais sentiriam. O de ser constantemente julgada pelo que não dizia, pelo que não vestia, e principalmente por quem era sua mãe. Dona Teresa, a faxineira mais antiga da empresa, era conhecida por todos ali, não pelo nome, mas pelo uniforme azul, pela vassoura em mãos e pelo sorriso tímido com que cumprimentava até quem fingia não vê-la. Sabrina a admirava, como se fosse uma heroína anônima. Nunca teve vergonha de dizer de onde vinha. O que doía era ver como, mesmo agora que usava crachá, era tratada da mesma forma, com invisibilidade. O estágio em si era técnico. O dia começava às 7h, com revisão de relatórios, auxílio em testes mecânicos, organização de ferramentas e acompanhamento de reuniões, às quais, claro, Sabrina era sempre barrada na porta. Isso não é para estagiário, diziam, com polidez seca, mas ela escutava, atrás das paredes de vidro, e observava muito. O que poucos percebiam é que Sabrina não apenas prestava atenção, ela entendia o que via. Tinha facilidade para ler diagramas e compreender lógicas técnicas. Era autodidata desde os 13 anos. Apaixonada por motores desde que ajudava o pai na oficina de bairro. Mas ninguém ali sabia disso, ninguém perguntava. O ambiente era frio. Os engenheiros mais antigos mal a olhavam. Os mais novos preferiam comentar sobre carros esportivos e tecnologia de ponta. Sabrina organizava as prateleiras, anotava mentalmente os padrões e os problemas. Já tinha notado, por exemplo, que os sensores térmicos dos testes estavam sempre um grau acima do esperado. Mas a quem ela diria? Nem mesmo os outros aprendizes lhe davam espaço. "Ela só está aqui porque é cota", murmurou um deles um dia, sem notar que ela ouvia. Sabrina fingiu não escutar, mas aquela frase ficou ecoando na cabeça. Apesar disso, ela não reclamava. Quando voltava para casa, exausta, ainda ajudava a mãe com o jantar e estudava até tarde. Física, mecânica, cálculos avançados. Não queria provar nada a ninguém. Queria aprender, entender, evoluir. Certa manhã, ao organizar as ferramentas de um dos técnicos mais respeitados, ela deixou escapar uma sugestão ao ver um esquema no quadro. "Esse sensor, se colocado após o redutor, talvez... Você quer sugerir algo no projeto?" Interrompeu o engenheiro, erguendo uma sobrancelha entre o riso e o desprezo. Ela parou, engoliu seco. "Desculpa, foi só uma observação. É melhor observar em silêncio. Você está aqui para aprender, não para ensinar." Naquela noite, deitada no colchão fino do quarto apertado que dividia com a mãe, Sabrina chorou em silêncio. Não de tristeza, de frustração. Sabia que não era inferior, sabia que podia contribuir, mas até ali ninguém estava disposto a escutar. No dia seguinte, voltou ao trabalho com a mesma postura calma. Sabia que não poderia vencer aquele sistema no grito, mas talvez pudesse vencê-lo na base da competência. Ela começaria a anotar tudo, cada detalhe, cada falha, cada peça mal dimensionada, porque um dia, e ela acreditava nisso, alguém teria que ouvir. E enquanto todos a ignoravam, Sabrina começava a enxergar aquilo que os outros, tão cheios de diploma e ego, não conseguiam mais ver. Os corredores da Howard Motors eram impecáveis, polidos, frios, organizados, mas havia algo mais ali. Algo que não estava no chão encerado ou nas paredes. De aço, o ar de superioridade.
Sabrina sentia isso a cada passo, a cada olhar que não durava mais de 2 segundos, a cada silêncio que seguia suas sugestões. A empresa havia lançado um novo programa de inovação. Desenvolver um motor experimental ultra-leve, movido a um sistema híbrido revolucionário. Era o maior projeto da década. O CEO, Robert Langston, um homem que gostava de ser chamado de visionário, estava pressionando sua equipe como nunca. Os engenheiros seniores pareciam cada vez mais tensos e fechados. Sabrina, embora estivesse ali, não fazia parte disso. Era mantida longe das discussões técnicas. As portas das salas de reunião se fechavam quando ela se aproximava, mas as paredes de vidro não impediam que ela visse e ouvisse. Na hora do almoço, os comentários sempre vinham disfarçados de piada. "Tá achando que é a nova Tesla?", dizia um dos engenheiros ao ver Sabrina com um manual técnico nas mãos. "Deixa ela. Um dia ela vira chefe da limpeza." Outro completava entre risos abafados. Mesmo os outros aprendizes, muitos de escolas caras, não se aproximavam. Sabrina era sempre a última a ser chamada, a que dividia o armário com a faxineira, a que sentava sozinha, mas por trás da indiferença estava o medo. Alguns percebiam que Sabrina não era comum. Seu olhar era analítico, seu silêncio era estratégico, e isso incomodava. A mãe, Dona Teresa, percebia o cansaço da filha ao chegar em casa. Nunca a pressionava. Mas certa noite, enquanto as duas lavavam louça, perguntou: "Eles estão te tratando mal?" "Não, mãe. Só não me tratam. É diferente." Dona Teresa secou as mãos e abraçou a filha pelas costas. "Você não precisa provar nada para ninguém. Mas se quiser provar, faz com excelência." Sabrina guardou aquela frase. Como tudo que sua mãe dizia, era simples, mas poderosa. Dias depois, uma movimentação intensa tomou conta do laboratório. Havia falhas graves no protótipo. O motor experimental, mesmo com todos os recursos investidos, não funcionava como o previsto. Os gráficos mostravam inconsistências de torque, perda de calor absurda e incompatibilidade entre os módulos híbridos. O CEO convocou uma reunião de emergência. Todos os engenheiros foram chamados. Sabrina tentou entrar, mas foi barrada. Assistiu de longe, encostada no vidro. O tom era tenso. Vozes exaltadas, dedos apontados, telas cheias de dados técnicos que, para ela, faziam mais sentido do que muitos ali imaginavam. Naquele momento, uma pergunta começou a ecoar na mente de Sabrina. Será que eles estão deixando passar algo óbvio? Na noite daquele mesmo dia, ela acessou discretamente um painel técnico esquecido. Era um relatório bruto, com dados de teste que ninguém mais estava analisando. Ficou horas lendo, cruzando informações, anotando medidas. Havia algo errado na lógica de alimentação do sistema híbrido. Ela tinha certeza, mas quem ouviria? No dia seguinte, tentou comentar com um dos engenheiros. "Desculpa, eu estava olhando os dados da curva de torque e... Você leu? Os relatórios?" Ele a interrompeu incrédulo. "Sim, e me parece que o módulo de compensação térmica... Olha, Sabrina, isso é assunto sério. Esse projeto não é lugar para suposição de aprendiz, tá bem? Vai focar na sua bancada." A frase doeu, mas não a derrubou. Aos poucos, os outros aprendizes começaram a vê-la com certo estranhamento. Sabrina não se enturmava, não ria das piadas, não puxava conversa fiada. Ela queria entender. E isso era perigoso num ambiente onde o jogo de aparências valia mais que o talento real. Um dia, ao encontrar sua bancada mexida e seu caderno técnico com páginas arrancadas, percebeu: alguém queria calá-la. Mas ao invés de recuar, ela sentiu um novo tipo de força dentro de si. Ela colaria as páginas, refaria as anotações e começaria de novo. Porque naquele lugar, onde tantos tinham medo de parecer burros, ela era a única que não tinha medo de aprender de verdade. Aquela sexta-feira parecia igual a todas as outras. O laboratório estava agitado com mais um ciclo de testes frustrados. O novo motor experimental,
apesar de todos os ajustes dos engenheiros sêniores, continuava apresentando falhas graves de performance. E como sempre, Sabrina estava ali, silenciosa, atenta e ignorada. Ela havia se acostumado a ouvir sem ser ouvida. Durante os testes, enquanto organizava ferramentas ou limpava bancadas, os engenheiros falavam abertamente, como se ela fosse parte do mobiliário. Foi numa dessas conversas que ela ouviu a fagulha que despertaria algo maior. A compensação do calor no terceiro estágio está distorcendo o sinal da válvula secundária. Mas não faz sentido, disse um dos engenheiros, franzindo a testa para o gráfico na tela. Sabrina, enquanto alinhava uma fileira de chaves de torque, sentiu o coração bater mais rápido. Aquilo fazia sentido. Ela tinha notado esse detalhe nos relatórios de dias atrás. Se aproximou um pouco, discretamente, e murmurou. Talvez o problema esteja na calibração do dissipador. Se ele estiver atrasando o tempo de resposta do sensor de calor, isso pode estar... O engenheiro, sem tirar os olhos da tela, respondeu com sarcasmo. Ah, que ótimo! Agora temos uma especialista em termodinâmica entre os estagiários. Outro, mais jovem, riu alto. Claro, a filha da faxineira resolveu engenharia térmica agora. Os risos vieram rápidos. Sabrina parou de falar, mas não recuou. Guardou tudo o que ouviu e o que falou. Naquela noite em casa, ela mal tocou na comida. Subiu para o quarto apertado, ligou o notebook antigo e passou horas desenhando o circuito de compensação do motor. Abriu manuais técnicos, vídeos de especialistas, fóruns de discussão. Confirmou sua suspeita. O problema estava, de fato, na forma como o calor era transferido entre dois componentes principais. A falha criava um delay que interferia diretamente no controle do módulo híbrido. Era algo complexo, mas visível para quem olhasse com calma. E era isso que ninguém na Howard Motors estava fazendo. Estavam todos pressionados, com medo de errar, com orgulho demais para questionar os próprios métodos. Sabrina não dormiu. Mas dormiu sua mãe no quarto ao lado, exausta de mais um dia limpando os mesmos banheiros onde tantos engenheiros a ignoravam. E foi por ela, por aquela mulher que nunca teve acesso ao ensino técnico, que Sabrina decidiu que não iria desistir. No dia seguinte, voltou para o laboratório com um caderno novo. Anotou cada dado que capturava nas telas expostas. Sabia que oficialmente não deveria estar vendo aquelas informações, mas ninguém se importava com o que ela fazia. Então, ela fazia. À tarde, um engenheiro deixou cair um conjunto de esquemas impressos sobre a bancada onde ela trabalhava. Ao recolher os papéis, Sabrina viu que se tratava da planta atualizada do protótipo. Seus olhos correram pelo desenho, e ali estava. A falha na distribuição de calor era clara, pequena, mas crítica. O projeto parecia ter sido feito com base em um modelo anterior, sem a devida adaptação ao novo sistema de combustão híbrida. Ela hesitou. Poderia tentar mostrar aquilo para alguém, mas se abrisse a boca de novo, corria o risco de ser ridicularizada outra vez. Decidiu por outro caminho. Copiou os dados à mão. Em casa, começou a montar um pequeno modelo com peças de sucata que guardava desde o colégio. Usou materiais improvisados, ligas velhas, fios reaproveitados. Nada bonito, mas funcional. Durante o fim de semana inteiro, não saiu do quarto. A mãe estranhou, mas não interferiu. Sabia que a filha estava focada e conhecia aquele olhar determinado. Na segunda-feira, voltou à empresa com o modelo escondido na mochila. Não era permitido, mas ela o faria caber entre os horários, nos espaços que ninguém ocupava. Durante um intervalo, quando todos saíram para uma reunião, ela montou seu pequeno protótipo num canto isolado do laboratório. Ligou, ajustou e viu a mágica acontecer. O sistema dela conseguia estabilizar o calor usando um simples redirecionador de fluxo, algo que os engenheiros ainda não haviam tentado. Sabrina sorriu. Pela primeira vez,
Sentia que tinha algo concreto nas mãos, uma prova, mas ainda assim não tinha voz. Naquela noite, voltou para casa sem saber o que fazer com sua descoberta. Contou para a mãe baixinho enquanto lavavam a louça. Se eu mostrar isso, vão rir de novo. Ou pior, vão pegar a ideia e dizer que foi deles. Dona Teresa, sem dizer nada, olhou nos olhos da filha. Se você sabe que está certa, não precisa gritar, só precisa continuar. Sabrina entendeu. Ela não precisava explodir, precisava resistir. E foi o que decidiu fazer. Continuar estudando, observando, montando, testando, até o momento certo. O momento em que, sem planejar, o destino colocaria o desafio impossível bem na sua frente. E ninguém teria como ignorá-la. Na manhã da segunda-feira seguinte, algo diferente pairava no ar do setor de engenharia da Howard Motors. As conversas estavam mais tensas, os passos mais apressados, e o próprio CEO, Robert Langston, havia chegado mais cedo do que o habitual, e sem a escolta de relações públicas que costumava arrastar pelos corredores. Sabrina percebeu o clima assim que chegou. Havia um burburinho, e os engenheiros sêniores, normalmente impassíveis, pareciam preocupados. O projeto do motor experimental, anunciado meses antes como a virada tecnológica do século, estava prestes a ser cancelado. O conselho da empresa já começava a considerar cortes e reestruturações. A situação era crítica. No final da manhã, todos os colaboradores foram chamados para uma reunião extraordinária no auditório central. Sabrina, como aprendiz, normalmente não participaria. Mas naquele dia, todos, absolutamente todos, foram convocados, inclusive ela. O auditório era frio, moderno e lotado. Telões exibiam gráficos com curvas descendentes, relatórios de falhas e notas do comitê financeiro. A tensão era palpável. Langston subiu ao palco como um mestre de cerimônias cansado, mas seu olhar ainda carregava arrogância. Senhoras e senhores, nós estamos diante de um impasse técnico sem precedentes. Este projeto consumiu milhões e nos trouxe frustrações, mas não desistimos ainda. Fez uma pausa dramática. O silêncio era absoluto. Por isso, anuncio aqui um desafio aberto. Quero soluções criativas, inesperadas e rápidas. Olhou ao redor, encarando os engenheiros, estagiários e técnicos com um misto de cobrança e desprezo. Quem conseguir fazer esse motor rodar como prometido, com eficiência real, terá liberdade total de pesquisa, recursos ilimitados. E de um bônus generoso, a plateia murmurou. Alguns se entreolharam, como se o próprio CEO tivesse perdido o juízo. O motor está no laboratório central, acesso liberado, mas deixo claro, não espero soluções de aprendizes ou assistentes. Este é um desafio para engenheiros de verdade. Foi quando, no fundo da sala, um dos técnicos mais antigos, conhecido por suas piadas amargas, soltou. Quem sabe a filha da faxineira resolve. Risadas espalharam-se pelo auditório. O CEO, em vez de repreender, riu também, com um deboche que cortou o peito de Sabrina como uma lâmina. Ela estava ali, ouviu cada palavra, sentiu cada risada e não disse nada. Mas naquele exato instante, algo mudou. Seu olhar, até então discreto, tornou-se firme. Sua postura, antes retraída, ganhou uma nova rigidez. Ela não sorriu, não chorou, apenas respirou fundo e decidiu que aceitaria o desafio, mesmo que ele não tivesse sido feito para ela. De volta ao laboratório, os engenheiros se dividiram em pequenos grupos. Testes foram retomados, novas ideias surgiram, mas sem grandes resultados. O problema persistia. Sabrina, ignorada como sempre, continuou seu trabalho comum. Organizou peças, limpou bancadas, recolheu relatórios esquecidos, mas agora fazia tudo com um propósito diferente: coletar informações, mapear falhas, observar cada tentativa. Ela não pediu permissão,
Sabia que se o fizesse, a negariam. Então agiu nos intervalos. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Aproveitava qualquer momento em que o laboratório estivesse vazio para estudar, testar, calcular. Uma noite, enquanto rebatia os dados no seu caderno escondido, ouviu passos se aproximando. Era o engenheiro responsável pela calibração térmica, o mesmo que havia zombado dela dias antes. Ele a olhou de cima a baixo como sempre fazia. Ainda por aqui? Vai ver, tá treinando para ser gerente de limpeza. Sabrina fechou o caderno devagar. Olhou nos olhos dele por um segundo, mas ao invés de responder, apenas disse, "Boa noite", e voltou ao trabalho. Naquela noite ela soube. Não precisava provar nada com palavras. A prova viria em ação. No fim daquela semana, já havia montado 3 simulações diferentes com base no seu modelo improvisado. Um deles indicava uma melhora de desempenho em quase 20% no cálculo estimado. Mas precisava testar de verdade, e para isso teria que chegar perto do protótipo real. Ela começou a se aproximar cada vez mais dos testes principais, oferecendo ajuda, como quem apenas quer aprender. "Posso limpar essa bancada para vocês?", dizia. Ou, "Quer que eu organize as ferramentas enquanto vocês fazem os testes?". Ninguém desconfiava. Para todos, era só a filha da faxineira tentando parecer útil, mas ela estava estudando cada movimento, cada conexão, cada erro. E enquanto engenheiros continuavam perdidos em teorias e gráficos coloridos, Sabrina construía, peça por peça, a resposta que eles tanto buscavam. Ela sabia que ainda não era hora de falar, mas também sabia que esse momento estava chegando. E quando chegasse, ninguém ali conseguiria fingir que não viu. O desafio estava lançado. E embora ninguém acreditasse que Sabrina tivesse alguma chance ou sequer capacidade de participar, ela já estava envolvida muito antes do anúncio do CEO. Agora, com a autorização geral para investigar o motor experimental, ela finalmente teria acesso indireto ao que antes só podia observar pelas frestas. Mas ainda precisava ser estratégica. Ela não podia mostrar demais e não podia errar. Nos dias seguintes, Sabrina começou a montar seu próprio dossiê técnico. Aproveitava horários de menor movimento no laboratório, momentos em que os engenheiros saíam para reuniões ou intervalos, para consultar documentos e relatórios esquecidos em impressoras, pastas abertas e lixeiras. Sim, até os descartes viraram fonte de dados. Um dos papéis amassados que encontrou revelava algo importante. O sistema de alimentação híbrida estava com registros duplicados de consumo térmico. Um erro sutil que poderia passar despercebido por alguém com pressa. Ou vaidade técnica demais para revisar o próprio trabalho. Mas para Sabrina era uma confirmação. Estavam tentando resolver o problema do lugar errado. Ela criou um caderno só para essa investigação. Chamou-o de Plano S. Nele, desenhava diagramas, cruzava medidas, fazia cálculos à mão, tudo com cuidado extremo para que ninguém percebesse. Guardava o caderno dentro de uma caixa de ferramentas antiga, trancada com cadeado. Era seu segredo, sua chance. A tensão no laboratório aumentava a cada dia. O CEO visitava a equipe com frequência, cobrando resultados e ironizando o fracasso coletivo. A essa altura, até a equipe da limpeza já teria feito esse motor rodar. A frase dita diante de todos não gerou risos. O clima agora era outro. A pressão não permitia mais piadas. Sabrina seguia sua rotina como aprendiz comum. Limpava peças, organizava bancadas, pegava ferramentas para os engenheiros, mas cada gesto era um movimento estratégico. Ela se posicionava perto dos testes, escutava conversas, fotografava gráficos com o celular escondido. Toda noite, em casa, montava simulações digitais com base nos dados capturados. Certo dia, uma oportunidade inesperada apareceu.
Um dos técnicos responsáveis por alimentar o sistema de testes faltou por motivo de saúde. Era algo pequeno, mas essencial. Ligar sensores, verificar cabos, acompanhar as leituras em tempo real. O coordenador, apressado, olhou em volta e apontou. Sabrina, vem aqui. Preciso de alguém para substituir o Mike hoje. Sabe fazer ligação de sensores? Ela confirmou com a cabeça. Seu coração acelerou. Sim, senhor. Já acompanhei algumas vezes. Foi a primeira vez que chegou perto do protótipo real. A bancada principal estava montada no centro da sala, rodeada de monitores e leitores de dados. O motor experimental, imponente, descansava como um animal adormecido prestes a acordar. Sabrina conectou os sensores com precisão, como quem ensaia há meses para aquele momento. Durante o teste, um dos engenheiros fez um comentário casual. Essa curva térmica está estranha, está invertida. Sabrina olhou para a tela. Sabia exatamente o que era. Um erro de calibração no sensor de dissipação, o mesmo que ela já havia previsto. Arriscou. Talvez seja o dissipador A puxando calor do ponto errado. Se inverter a ordem, o fluxo deve estabilizar. O engenheiro a encarou, surpreso. Você sabe ler esse gráfico? Ela apenas assentiu. Ele não respondeu, mas não questionou. Pela primeira vez, alguém a ouviu sem rir. Quando o teste terminou, o resultado ainda foi inconclusivo, mas o engenheiro anotou a sugestão dela. Não deu crédito, é claro, mas só o fato de anotar já foi um marco. Naquela noite em casa, Sabrina contou para a mãe. Hoje eu toquei no motor, mãe, e eles ouviram o que eu disse. Dona Teresa a abraçou com força. Você vai mais longe do que qualquer um ali imagina. Com mais dados em mãos, Sabrina voltou ao seu plano S. Agora tinha tudo o que precisava. Medidas reais, falhas documentadas, cálculos precisos. Sabia o que fazer. Só não sabia como fazer com que escutassem de verdade. Decidiu que aguardaria o próximo grande teste oficial. Era uma oportunidade única. Todos estariam presentes, inclusive o CEO. Se algo desse errado, e daria, ela tentaria mais uma vez, e dessa vez não falaria baixo. Porque agora ela já não investigava por curiosidade. Ela investigava por justiça, e não mais em segredo. Era uma manhã comum, daquelas em que o laboratório da Howard Motors fervia antes mesmo das 8. Os testes com o motor experimental haviam sido retomados com uma nova equipe de apoio, mas os resultados continuavam abaixo do esperado. O cronograma estava atrasado, o orçamento ultrapassado e a paciência do CEO por um fio. Sabrina, como sempre, chegou cedo. Organizou sua bancada, guardou o caderno do Plano S com o mesmo cuidado quase ritualístico e se posicionou próxima da área de testes, mesmo que seu nome não estivesse na lista para aquela rodada. O clima no ar era de tensão contida, como se todos soubessem que algo estava prestes a desabar. E foi aí que o imprevisto aconteceu. Mike, o técnico responsável por acionar o sistema de resfriamento do motor, não apareceu. O coordenador ligou. Nada. Chamou outro substituto, também ausente. Já passava das 9 quando um dos engenheiros gritou irritado. A gente não vai parar esse teste por causa de um técnico, vai? O coordenador olhou em volta. Poucos estavam disponíveis, todos ocupados com seus próprios módulos. Então, seu olhar caiu sobre Sabrina, que ajustava cabos numa bancada ao fundo. Sabrina, vem aqui agora! Ela gelou por dentro, mas por fora manteve a calma. Caminhou rápido, sem hesitar. Preciso que fique na linha de apoio. Liga os sensores de resfriamento quando eu mandar. Só isso. Consegue? Ela confirmou com um simples sim, senhor. Mas por dentro, o coração parecia um tambor de guerra. A posição era simples, mas estratégica. Estaria diretamente conectada ao sistema de monitoramento, podendo ver os gráficos em tempo real. E mais, ouviria de perto as instruções, discussões, correções.
Assim que o teste começou, os problemas voltaram a se manifestar. A temperatura subia rápido demais. Os indicadores de torque oscilavam violentamente. Os engenheiros se entreolhavam, confusos. Sabrina observava em silêncio. Não era apenas um erro técnico, era o mesmo padrão que ela havia detectado em suas simulações. O calor estava sendo redirecionado no tempo errado, e isso desregulava o sincronismo de ignição. Sem pensar, falou: "O sistema de resfriamento está ativando com atraso. Talvez se inverterem a sequência..." Silêncio. Todos olharam para ela. Um dos engenheiros, o mesmo que havia anotado sua observação dias atrás, franziu a testa. "Como é?" "Desculpa, senhor. É que, pelas leituras, parece que o acionamento está em descompasso com a ignição. Se inverterem a ordem, pode haver compensação de fluxo." O engenheiro hesitou. Um outro começou a rir, mas foi interrompido pelo coordenador. "Cala a boca, Greg. Ela pode estar certa." Os olhos se voltaram para Sabrina de novo. Ela sentiu o rosto queimar, mas não recuou. "Posso tentar uma simulação rápida, se me permitirem." O coordenador assentiu com a cabeça. "Vai, agora." Com mãos firmes, Sabrina digitou os comandos e ajustou os parâmetros no painel auxiliar. O gráfico se redesenhou na tela. A nova curva térmica indicava uma melhora de 15% no equilíbrio interno. Os engenheiros se entreolharam. O coordenador soltou um palavrão de surpresa. "Como é que ninguém viu isso antes?" Sabrina não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e voltou à sua posição. Sabia que ainda era cedo para qualquer reconhecimento, mas havia quebrado uma barreira invisível naquele instante. Naquele mesmo dia, nos bastidores do laboratório, o engenheiro responsável pela parte térmica a chamou de canto. "Você tem trabalhado nisso por quanto tempo?" Ela hesitou. Depois respondeu com honestidade. "Desde o começo do projeto, por conta própria." Ele balançou a cabeça, entre confuso e envergonhado. "Você é boa, muito boa. Não sei como ninguém percebeu antes." Sabrina sorriu com educação, mas por dentro sentia o gosto agridoce da justiça parcial. Não bastava ser boa. Tinha que ser 2 vezes melhor. Sempre. Naquela noite, ao chegar em casa, foi recebida com um prato de arroz e feijão e o olhar doce da mãe. "Hoje eles te ouviram de verdade?" "Ouviram, mãe." Ainda com dúvidas, mas ouviram. Dona Teresa se emocionou. Tocou no rosto da filha como quem confirma que o impossível está mesmo acontecendo. "Você não imagina o quanto seu pai teria se orgulhado disso." Sabrina ficou em silêncio, mas por dentro sentia que o caminho que havia escolhido, difícil, solitário, desacreditado, começava finalmente a dar seus primeiros frutos, e o melhor ainda estava por vir. Naquele laboratório onde o silêncio dos poderosos costumava falar mais alto que a razão, o inesperado estava prestes a acontecer. Era o dia do teste final da segunda fase do projeto. O CEO, Robert Langston, estaria presente pessoalmente, junto com diretores e uma equipe de investidores. O motor precisava apresentar ao menos 30% de funcionalidade mínima para manter os recursos abertos. Os engenheiros estavam exaustos. O clima era de desespero disfarçado por formalidade técnica. Sabrina chegou mais cedo do que o habitual. Havia repassado seus cálculos até tarde da noite. Estava preparada. Sabia que os testes iriam falhar de novo, pois a falha principal, aquela que ela identificou no plano S, ainda não havia sido corrigida. Mas agora ela não iria mais se calar. Quando os executivos entraram na sala de testes, o ambiente mudou. Todos ficaram mais rígidos, mais tensos, mais vaidosos. O CEO caminhava lentamente com os olhos afiados, como se escaneasse fraquezas. "Então, senhores", disse Langston, "vamos ver se alguém aqui ainda merece o cargo que ocupa." As máquinas foram ligadas. O motor, mais uma vez, começou a trabalhar. Por alguns segundos, tudo pareceu normal. Mas então, os sensores começaram a vibrar fora de sincronia. A temperatura disparou.
O barulho metálico se intensificou. O motor engasgou, estagnou e travou. Silêncio. Olhares constrangidos. Sussurros abafados. Um engenheiro culpando o outro. Foi nesse momento que Sabrina respirou fundo, levantou a mão e disse em voz firme: "Desculpem, mas eu acho que sei onde está o erro." A sala parou. Literalmente. Todos se viraram para ela. O coordenador arregalou os olhos. O CEO virou o rosto lentamente, como quem achava estar ouvindo errado. "O que você disse?" perguntou Langston, com a voz carregada de sarcasmo. "O problema está na sequência térmica. O motor nunca vai funcionar enquanto a dissipação secundária estiver desalinhada com o tempo de alimentação do módulo híbrido." Langston sorriu. Aqueles risos sutis e venenosos de quem subestima por esporte. "E quem é você mesmo?" Sabrina Costa, aprendiz técnica e filha da Dona Teresa. Alguns engenheiros baixaram a cabeça, outros esperavam que alguém a interrompesse, mas ninguém se moveu. Talvez fosse o tom da voz dela, ou a precisão do que dizia. Talvez fosse o fato de que ninguém ali tinha conseguido explicar aquilo com tanta clareza. O CEO ergueu uma sobrancelha, cruzou os braços e disse: "Muito bem, senhorita Costa. Já que sabe tanto, por que não mostra pra gente?" Ela assentiu, caminhou até o painel de controle, conectou seu notebook, escondido na mochila por dias, e abriu a simulação feita em casa. Se invertermos os canais do dissipador e realinharmos o tempo de resposta do sensor primário com o secundário, a curva térmica se estabiliza e o sistema entra em regime contínuo. Aqui está, ela clicou. Os gráficos começaram a se mover. As linhas, antes caóticas, agora se encaixavam. Os testes teóricos mostram ganho de 35% na eficiência do sistema. É o suficiente para manter o projeto em pé. Silêncio. Ninguém riu. Ninguém questionou. O engenheiro-chefe aproximou-se, olhou a tela e murmurou: "Ela está certa." O CEO se manteve calado por longos segundos, depois disse: "Faça o ajuste, agora." Os técnicos correram. Cabos trocados, sequência invertida, nova rodada iniciada. Sabrina ficou em pé ao lado da bancada, observando. Sabia que aquele momento não apagaria tudo que viveu, mas era a chance de mostrar que inteligência não tem sobrenome, nem crachá dourado. Quando o motor finalmente ligou, estável, girando de forma quase hipnótica, a sala explodiu em murmúrios. O gráfico de desempenho subiu em tempo real. Pela primeira vez, o protótipo funcionava. Langston não disse nada. Apenas lançou um olhar fixo para Sabrina. Ela não se curvou, não agradeceu, apenas permaneceu firme, como quem sabia que dali em diante nunca mais seria tratada como invisível. E embora não houvesse aplausos, nem parabéns públicos, todos ali sabiam que a mente mais brilhante da sala não usava gravata. O som que ecoava pelo laboratório era diferente de todos os outros testes anteriores. Não havia chiados, travamentos ou explosões de calor. O motor experimental finalmente funcionava. Girava com suavidade e constância, como se tivesse sido construído para aquele momento. O gráfico subia. A estabilidade do sistema se mantinha por longos minutos. Os sensores marcavam resultados que antes pareciam inalcançáveis. Um engenheiro anotava com pressa os dados, enquanto o outro balançava a cabeça incrédulo. E no meio daquela movimentação, ninguém falava com Sabrina, mas todos olhavam para ela. A menina que por meses foi ignorada, ridicularizada, esquecida, agora era o nome não dito no centro da maior virada técnica da Howard Motors. Não havia discursos, nem reconhecimento formal, mas o silêncio dizia tudo. O CEO Robert Langston não esboçava reação. Continuava parado, braços cruzados, olhos fixos na rotação estável do motor. Sua expressão havia mudado. Não era mais arrogância, era outra coisa, desconforto, porque naquele momento ele sabia que havia rido da pessoa que salvou sua empresa. Um dos engenheiros se aproximou discretamente de Sabrina. Você
Você já trabalhou com esse tipo de sistema antes? Ela respondeu com simplicidade. Não, estudei e por conta própria. O engenheiro assentiu, surpreso. Estendeu a mão num gesto de respeito contido. Ela apertou, mas sem entusiasmo. Sabia que aquele aperto de mão não pagava os meses de silêncio, mas era um sinal de que algo havia mudado. O coordenador técnico, o mesmo que havia lhe dado a chance de substituir o técnico ausente dias antes, se aproximou em seguida. Sabrina, posso ver seus cálculos? Ela entregou o caderno do Plano S. Ele leu por longos minutos, em silêncio, virando página por página. Quando terminou, olhou para ela com um misto de vergonha e admiração. Você salvou esse projeto. Ela não disse nada. Apenas pegou o caderno de volta, fechou com cuidado e colocou debaixo do braço. Langston finalmente quebrou o silêncio. Com voz seca, quase impessoal, disse: mantenham o sistema em observação e ajustem o cronograma com base nesse novo protocolo. Virou-se para sair, mas antes de cruzar a porta, lançou um último olhar para Sabrina. Boa análise, aprendiz. Não era um elogio, era o mínimo, mas vindo de quem vinha, foi quase um pedido de desculpas velado. Quando os executivos saíram, os engenheiros começaram a falar em voz baixa. Comentários soltos, sem muito entusiasmo, mas carregados de surpresa. Quem diria? Ela tinha razão o tempo todo. A filha da faxineira, essa última frase ecoou fundo em Sabrina. Ela sorriu por dentro, porque agora aquela expressão não era mais usada para diminuí-la. Era usada para explicar o que ninguém conseguia entender. No final da tarde, sozinha no refeitório, Sabrina tomou seu café com calma. O telefone da empresa tocou e ela foi chamada à sala de recursos humanos. Ao chegar lá, foi recebida por uma coordenadora que até então só a tratava com frieza burocrática. Agora, o tom era outro. Sabrina, o diretor técnico, pediu para que sua função fosse revisada. A partir de hoje, você será realocada para o time de desenvolvimento. Salário ajustado e acesso total aos dados do projeto. Ela apenas assentiu. Você gostaria de falar algo? Não, prefiro continuar trabalhando. E saiu da sala, com passos calmos, sem estardalhaço, sem vaidade, mas carregando a dignidade de quem venceu não apenas um desafio técnico, mas uma cultura inteira de desconfiança. Naquela noite, enquanto organizava seus materiais em casa, Sabrina olhou para o caderno do Plano S uma última vez. Depois o guardou em uma caixa junto com seus livros antigos e as peças improvisadas do modelo que havia montado sozinha. Sabia que o verdadeiro desafio não havia terminado, mas também sabia que dali em diante nunca mais seria invisível. Na semana seguinte ao teste bem-sucedido, Sabrina passou a frequentar uma nova sala na Howard Motors, a de desenvolvimento. Agora usava jaleco oficial, tinha crachá com acesso a todos os setores e uma bancada só dela. Mas mais do que qualquer novo privilégio, o que ela sentia era um misto de estranhamento e silêncio respeitoso. Ninguém mais a ridicularizava, mas também não sabiam muito bem como agir diante dela. Ela se tornou um enigma dentro da empresa. A menina que, sem diploma, sem cargo e sem nome de peso, fez o motor mais caro da história da empresa funcionar. As conversas agora diminuíam quando ela entrava na sala, não por desprezo, mas por constrangimento. Os mesmos que haviam zombado agora caminhavam sobre ovos. Sabrina não demonstrava ressentimento. Trabalhava como sempre, com foco, humildade e precisão. Mas por dentro, uma outra memória pulsava, uma história que ninguém ali conhecia e que explicava tudo. Na sexta-feira seguinte, o CEO convocou uma reunião informal com a equipe que havia participado da virada técnica. Estavam todos lá, inclusive ela. Langston falou por cima, elogiou a força coletiva da equipe e deu um aceno diplomático à colaboração inesperada da jovem aprendiz. Mas naquele instante,
Algo queimava dentro de Sabrina. Não era orgulho, era a necessidade de verdade. Levantou a mão. Com licença. Todos se calaram. O CEO fez um gesto com a cabeça, permitindo que falasse. Sabrina respirou fundo e se levantou. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mas eu quero deixar algo claro. Eu não apareci do nada, eu não tive sorte e eu não aprendi isso aqui dentro. Alguns franziram a testa. Ela continuou. Eu aprendi tudo que sei com meu pai. Ele era mecânico, de bairro. Trabalhava com carros quebrados, motores de sucata, gente que não podia pagar por oficina cara. E ele me ensinou tudo. Houve um murmúrio leve, mas meu pai morreu aos 43 anos. Foi atropelado quando voltava do trabalho a pé, porque nunca conseguiu juntar dinheiro para comprar um carro, mesmo sendo um dos melhores mecânicos que eu já vi. E ele morreu injustiçado, porque ninguém nunca reconheceu o valor dele. Ninguém lhe deu uma chance. Ela olhou em volta. Os olhos de alguns começaram a se abaixar. E por muito tempo eu achei que meu lugar era o mesmo, na sombra, nos cantos, observando, em silêncio. Mas eu não vim aqui para repetir a história do meu pai. Eu vim para mudar. A sala estava muda, nem respirações se ouvia direito. Ela apontou para o CEO, com respeito, mas com firmeza. O senhor riu de mim, como todos os outros, porque ninguém aqui achou que uma menina negra, filha de faxineira, podia saber alguma coisa que valesse ser ouvida. Mas hoje, o motor gira porque eu falei. O silêncio se transformou em impacto puro. O CEO, pela primeira vez, não respondeu de imediato. Apenas observava, com um ar desconcertado. Sabrina concluiu. Meu pai não teve tempo de ser ouvido, mas eu tive, e por ele, por minha mãe e por todas as outras meninas que vêm de onde eu vim, eu falei. Sentou-se, e o silêncio foi maior do que qualquer aplauso, porque não havia o que dizer. Cada um naquela sala sabia, naquele instante, que estavam diante de algo maior do que um feito técnico. Estavam diante de uma verdade brutal e necessária. Mais tarde, naquele dia, um dos engenheiros mais antigos a procurou. Sabrina, seu pai teria muito orgulho de você. Ela sorriu com os olhos marejados. Ele tem. Naquela noite, deitada na cama, olhando o teto simples do pequeno apartamento, Sabrina não se sentia triunfante. Sentia-se em paz, porque mais do que vencer uma empresa, ela havia honrado a memória de quem acreditou nela quando ninguém mais acreditava. E isso, nenhum título do mundo poderia oferecer. Os dias que se seguiram à revelação de Sabrina foram mais calmos por fora, mas internamente, a cultura da Howard Motors havia sofrido um abalo que ninguém podia ignorar. Não houve manchetes nos jornais, nenhum post nas redes sociais da empresa, nenhuma cerimônia. Mas nos corredores, algo havia mudado. Sabrina agora era chamada pelo nome. Os olhares que antes atravessavam seu corpo como se fosse invisível, agora paravam, respeitavam. Os mesmos engenheiros que zombavam, hoje pediam sua opinião, não por obrigação, mas por reconhecimento genuíno. Ela não pediu cargos, nem aumentos. Quando o diretor lhe ofereceu uma vaga oficial na equipe de pesquisa, ela aceitou com um simples: só quero continuar aprendendo. Mas não ficou apenas nisso. Poucas semanas depois, Sabrina apresentou um novo projeto interno ao RH da empresa, um programa de mentoria e capacitação técnica para jovens de comunidades carentes. A proposta era simples e ousada: criar uma ponte entre o mundo da engenharia e jovens que, como ela, nunca foram convidados a sonhar com isso. O projeto foi aprovado, com verba modesta no início, mas com apoio institucional. Ela o batizou de Projeto Legado, em homenagem ao pai. Sabrina passou a dar oficinas técnicas aos sábados em uma escola pública da periferia. Levava peças usadas da empresa, diagramas, computadores antigos.
E com a mesma didática calma com que aprendeu a montar motores com o pai, ensinava jovens de 15, 16 anos a acreditar que não é o endereço que define a inteligência. Enquanto isso, na empresa, o motor experimental virou referência. A Howard Motors passou a lucrar com a nova tecnologia. O CEO, claro, não mencionava Sabrina em entrevistas, mas os engenheiros, em círculos internos, deixavam escapar quem foi que realmente salvou o projeto. E Sabrina? Ela continuava com o mesmo jeito, discreta, determinada, sem vaidade, mas com uma força que agora era visível para todos. Certa manhã, ao passar pelos corredores, viu sua mãe limpando uma das salas administrativas. Dona Teresa sorriu ao vê-la de jaleco e crachá de pesquisadora. Nunca imaginei que um dia eu ia limpar o chão por onde minha filha caminha como engenheira. Sabrina se aproximou, segurou a mão da mãe com firmeza. A senhora não limpou o chão. A senhora pavimentou o caminho. Naquela tarde, ela olhou para o motor girando na sala de testes. Lembrou-se de todas as vezes em que foi ignorada, das risadas, das portas fechadas, dos cadernos rasgados, e entendeu, ali, o valor do que havia conquistado. Sua maior vitória não foi técnica, foi moral. Ela não virou manchete, nem foi capa de revista, mas se tornou um símbolo. Um lembrete silencioso de que inteligência não tem CEP, nem cor, nem sobrenome caro. E que, às vezes, as revoluções mais profundas começam com alguém que apenas se recusou a aceitar o silêncio como resposta. Antes de sair do laboratório, deixou um aviso no mural do Projeto Legado. A sua origem pode até explicar quem você é, mas nunca vai limitar quem você pode se tornar. Sabrina Costa. E você? Acredita que as oportunidades devem ser dadas a quem mais luta por elas? Comente o que achou dessa história e inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas inspiradoras de superação, justiça e transformação. Nos vemos na próxima história. Mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Capturar Y yo aquí sin poder dejar de hipar. Porque siempre me pasan estas cosas. Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento. Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forza y clip. Chica, ojalá forzar clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas los pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two teams. Y grow aparte
nos sirve estar cerca del spawn. Porque si estamos cerca del spawn, no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-M-G-R-O-U-S. We love enough. Make a mess. Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, ¿verdad que esto no se puede hacer así como así? ¿Tengo piedra? Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top, cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spawn. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me... ¿Qué? Ah, vale. Estaban escondidos. La herrería hasta allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Chucking chicks and soda man. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay.
palo necesitaba, la tontera. It's a non-stop disco. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. Sí. Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Están todos los admins ahí, qué vergüenza. No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. When you get down. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. ¿Qué? Quiero... quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? ¿Te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear.